Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Cláudio, vamos trazer nesta oportunidade o resumo da nossa quarta lição, revista de adulto, deste último trimestre. Estamos estudando a integralidade do ser humano. O homem ele é tricotômico, ele é corpo, ele é alma, ele é espírito. Nessas nossas quatro primeiras lições, trouxemos o nosso comentarista, ele traz uma abordagem mais centrada no corpo, a parte material do corpo, né? Hoje, nossa quarta lição traz como título o corpo como templo do Espírito Santo, o corpo como morada do Espírito de Deus. Texto áureo, 1 Coríntios, carta escrita por Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nossa verdade prática nos pontua que ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos, ou seja, como conduzimos, como lidamos, como cuidamos do nosso corpo, pois ele é a morada, é a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo faz a seguinte pergunta: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Nós precisamos responder esta pergunta, certo? Temos consciência disso? E se temos consciência disso, o que estamos fazendo com o nosso corpo? Tá? Então a gente vai refletir, vai estudar um pouco, relembrar um pouquinho mais, pontuar esta referência, né? Esta análise que o apóstolo Paulo traz aqui na primeira carta aos Coríntios, que é nosso texto de referência, capítulo 6, onde Paulo vem tratar, né, sobre o cuidado que precisamos desprender com o nosso corpo, pois ele é morada do Espírito Santo de Deus. Os objetivos da lição: compreender que nossos corpos pertencem a Deus e são habitação do Espírito Santo. O corpo humano, a semelhança do tabernáculo do Antigo Testamento, é portador da presença de Deus e nos conscientizar sobre a responsabilidade de manter o corpo em santidade por meio da fuga do pecado, da prática das disciplinas espirituais e também do cuidado, físico, os cuidados físicos que precisamos cuidar, precisamos pontuar também para com o nosso corpo. Que tipo de alimento nós comemos? Vamos ao médico regularmente? Bebemos água? Estamos nos hidratando? Fazemos exercícios físicos? Tudo isso, irmãos, é cuidar, trata-se da mordomia do corpo. Então, pontuando mais uma vez, nossa quarta lição, nós vimos na nossa lição anterior, onde estudamos que as consequências do pecado, o pecado original, afetou o homem de uma forma completa, e essa ação ela é exercida, ela é praticada a partir do corpo físico, e aquilo que praticamos, que fazemos com o corpo físico, vai reverberar no espírito, na alma e vice-versa. Hoje, a gente vai estudar um pouquinho do corpo como templo do Espírito Santo. Nós vimos também na lição passada que a obra redentora de Cristo ela é poderosa
para restaurar todas as coisas, o que inclui também a redenção da nossa matéria corrompida. Paulo fala isso na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, capítulo 8, versículo 23, onde ele pontua sobre esperarmos, né? Estamos esperando a redenção do nosso corpo. Nesta lição, vamos estudar, né, a respeito do corpo como templo do Espírito Santo, enfatizando a sua importância e a necessidade do cuidado, né, principalmente quanto à santificação do nosso corpo. Texto bíblico de referência: Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e capítulo 6, versículos do 15º ao 20º. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas é o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprada por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Capítulo 6, aqui nosso texto bíblico de referência, os dois versículos do 15º ao 20º, o apóstolo Paulo, ele nos oferece aqui uma profunda reflexão, irmãos. E nossa lição, ela trata deste conteúdo, né, dessa temática, sobre a dignidade do corpo humano, a santidade da vida cristã e o impacto espiritual da imoralidade sexual que é praticado no corpo. Falando, pegando aqui mais um pouquinho sobre o contexto desta carta que Paulo escreve aos Coríntios, né? Paulo escreve a esta igreja que foi implantada, Paulo passou ali 1 ano e 6 meses, né? Pastoreando esta igreja, discipulando, ensinando, igreja rica em dons, mas em uma cidade marcada por práticas sexuais liberais, né? A idolatria fazia parte da cultura desta cidade. Nesta cidade de Corinto ficava o templo da deusa do amor, né? Conhecido como deusa do amor, a deusa Afrodite, ficava aqui em Corinto. E a história pontua que no templo dessa deusa Afrodite, ela empregava mais de 1.000 prostitutas, né? Mulheres prostitutas, sacerdotisas, né? E o sexo era parte do ritual de adoração a essa deusa. Então esta cidade ela era mergulhada na luxúria, na licenciosidade, e muitos cristãos, após se converter a Cristo, ainda não tinham abandonado, deixado por completo esta prática, né? Ainda era muito influenciado por essa cultura liberalista, né, que existia na cidade. Então, muitos cristãos estavam influenciados por essa cultura local e justificavam o uso do corpo para o prazer, inclusive a própria prostituição. E no capítulo 5, aqui da segunda carta aos Coríntios, tem um episódio onde Paulo fica estarrecido quando ele tem conhecimento desse episódio,
e a igreja está tolerando, né? Não está tomando nenhuma providência em relação a este tema, a este assunto, pois um rapaz, né, um homem, ele tinha se envolvido sexualmente com a mulher do seu pai, possivelmente sua madrasta, e a igreja tinha ciência desse episódio e ainda não tinha tomado providência nenhuma. Então, essa prática liberalista, essa licenciosidade, era uma realidade aqui no contexto dessa igreja. E Paulo trata justamente dessa temática para nos despertar, né, nos chamar à responsabilidade, nos conscientizar, nos advertir quanto a esta prática que nos afasta de Deus, pois o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus e Deus não habita no meio de sujeira. Então, os principais ensinamentos de Paulo nessas referências aqui, o versículo 15, né, Paulo afirma que nosso corpo nossos corpos são membros de Cristo, né? Ou seja, estão unidos a Cristo. Significa que o que fazemos com o nosso corpo, obviamente, vai afetar nossa comunhão com Cristo, né? Paulo fala sobre a gravidade da união sexual com prostitutas, capítulo 16, que nós lemos aqui, o capítulo 17. Ele alerta que a união sexual não é apenas física, mas se torna também espiritual, pois os dois se tornam uma só carne. Em contraste, quem se une ao Senhor é um só espírito com Ele. O versículo 18, né? Fuge da prostituição. Paulo não diz apenas para resistir, mas para fugir. Foge. Ficar seria um problema, seria estar dando brecha para deixar-se influenciar. Então, a orientação de Paulo é para fugir. Ele destaca que o pecado sexual, aquele que o comete contra o seu próprio corpo, diferente de outros pecados. E o versículo 19, ele pontua aqui que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O corpo não é apenas matéria, ele é morada do Espírito de Deus. E isso confere ao corpo uma santidade intrínseca, ou seja, exige de nós respeito e também, irmãos, cuidado com o nosso corpo. E fechando aqui o versículo 20 deste capítulo 6, nós fomos comprados por um alto preço, né? Cristo pagou um preço altíssimo por nós, ou seja, a sua própria vida. Por isso devemos glorificar a Deus com o nosso corpo, né? Vivendo de forma santa e consciente. Então, a nossa identidade cristã nos ensina que o nosso corpo não nos pertence. Pertence a Deus. A sexualidade, então, tratada aqui nesta referência, deve ser vivida com responsabilidade espiritual dentro do contexto do casamento monogâmico, como a Bíblia nos ensina, né? E a fé não é só espiritual, ela se manifesta no modo como tratamos o nosso corpo, morada e templo do Espírito Santo de Deus. Então, um ensinamento riquíssimo de Paulo, pois ele precisou tratar dessa questão, né, que era muito forte aqui dentro dessa igreja de Corinto, influenciada por essa cultura que a cidade respirava, certo? O primeiro ponto da nossa lição, corpo, propriedade e habitação divina, comprados e selados, é o primeiro subtópico da nossa lição. Não sabeis vós, a indagação, a pergunta de Paulo, e somos propriedade e domínio do Senhor. Então, assim, irmãos, como o espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo, né? E temos o selo do Espírito Santo. Paulo fala isso
1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20 aqui do nosso texto. Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo pertence a Deus, certo? Então, nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico. Aquela ideia do gnosticismo de que o espírito é bom e a matéria é má, não está em conformidade com o que a Bíblia nos ensina. Deus formou o homem, corpo, alma e espírito. Deus não formou uma parte má e outra parte boa, certo? Então, literalmente, nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Jesus, João capítulo 14, Evangelho escrito por João, capítulo 14, versículo 16 e 17, quando Jesus está caminhando ali para o Gólgota, né? Depois de Jesus se reunir com os discípulos ali no cenáculo, a partir do versículo 13, Jesus dá uma série de ensinamentos, né, aos apóstolos. Jesus nos promete o Espírito Consolador, e Jesus disse que Ele, o Espírito da Verdade, habitaria conosco e estaria em nós. Versículo 16 e versículo 17, ou seja, o Espírito Santo, ele habita em nós. Após em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 20, versículo 22, antes da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, os discípulos, eles, na verdade, eles já eram cristãos, porque eles já eram crentes, né? Eles acreditavam em Jesus como Filho de Deus. Então, os seguidores de Cristo, apesar de estar ainda ali na antiga aliança, pois Jesus ainda não havia sido glorificado, né? Eles ainda faziam parte do antigo concerto, porém, eles não eram plenamente regenerados no sentido ainda da nova aliança, apesar de crerem em Cristo, né? Eles ainda não haviam sido regenerados. O Espírito Santo ainda não tinha passado a habitar dentro deles. Isso acontece, está lá registrado no capítulo 20 de João, né? Quando Jesus, os discípulos estão reunidos, Jesus aparece e diz: recebei o Espírito Santo. Então, conforme está registrado lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, né? Assim como Deus soprou dentro do primeiro casal de Adão, né, o espírito de vida, e Adão passou a ser alma vivente, assim também Jesus soprou o Espírito Santo, né? Recebei o Espírito Santo. Jesus soprou ali o Espírito Santo, passou a habitar nos apóstolos, tornando eles nova criatura, né? A regeneração. Então, eles já eram seguidores de Jesus, né? Eles já eram discípulos de Cristo, mas até então Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, quando Jesus foi glorificado, Jesus sopra ali, o Espírito Santo passa a habitar dentro deles, e mais tarde, né, que é o revestimento, o Espírito Santo já estava neles, né, já habitava neles, ele era morada do Espírito Santo, certo? Então, mais tarde, no dia de Pentecostes, foi o revestimento de poder. Então, todas as vezes que nós aceitamos a Jesus, ou que alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, aconteceu comigo, aconteceu com você, nos tornamos morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Logo, esta matéria não pode ser má. Ela foi influenciada negativamente pelo pecado. Mas Jesus nos comprou, nos resgatou. A cédula, Paulo vai escrever, né? A cédula, a condenação, a sentença que estava sobre nós, Jesus rasgou, Jesus pagou, né?
pagou o preço com sua morte e nos comprou. Então, é corpo, é alma e espírito. Não é só alma e espírito. Né? Então, é completude, é teleios, né? Tricotômicos. Corpo, alma e espírito pertencem a Deus. Então, a gente precisa zelar pelo este corpo, por esta matéria, pois o Espírito de Deus, que é santo, habita em nós, tá? Então, como propriedades e habitação divina, temos de nos santificar e nos dedicar a Deus por inteiro, certo, irmãos? Por inteiro, não é só a metade, não. E a pergunta de Paulo, né? Não sabeis vós? Olha a pergunta que Paulo nos faz. Paulo faz essa semelhança, indagação, por 4 vezes, aqui no capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículo 15, versículo 16 e versículo 19. Paulo usa essa indagação. Não sabeis vós? Não sabeis vós? Ou não sabeis? Certo? Os coríntios eram imaturos, influenciados por essa cultura licenciosa, carnal, e por isso havia tanto pecado entre eles. E Paulo precisou ser enérgico para resolver este problema. Depois do pecado de Adão e Eva, né? Que eles pecaram, que eles perceberam que estavam nus, se envergonharam, tiraram folhas da árvore, de oliveira, enfim, e se cobriram, né, de figueira. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7. O que é que Deus fez? Deus substituiu as roupas que eles tinham feito de folha. Deus substituiu por peles, demonstrando, já nos dando um exemplo aí de que o corpo, né, seja da mulher, seja do homem, não deve ser fragilmente coberto ou coberta de qualquer maneira, né? Mas sim, Deus providenciou ali uma vestimenta que cobrisse o corpo, mostrando que precisamos zelar, proteger, né, o nosso corpo para que ele não venha a ser um objeto, um meio de tentação, de cobiça, levando as pessoas a pecar, certo? Lembrando, o nosso padrão moral precisa estar alinhado com a palavra de Deus, né? A Bíblia é nosso manual de regra, de fé e de prática. Então, todos os detalhes que a Bíblia pontua têm algo valioso a nos ensinar. Este episódio de Deus pegando pele ali de animal para cobrir o corpo do casal, tem muita lição aqui para nós aprender, certo? Então, se pertencemos ao Espírito Santo, devemos viver sob o seu domínio. Como enfatiza Paulo novamente, nosso corpo é para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. E não para as impurezas. Efésios capítulo 5, versículo 1 ao 6. Somos membros de Cristo, templo do Deus vivo. O pecado contra o corpo ofende grandemente, né, a santidade de Deus. Quando pecamos contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos. Mas todos esses pecados é contra Deus, porque o pecado, a desobediência é uma afronta, literalmente, irmãos, à santidade de Deus. Por isso precisamos cuidar, zelar, né, pelo nosso corpo. O segundo ponto da lição, o corpo como tabernáculo, portador da presença, tabernáculo e tricotomia, um tabernáculo guiado. Uma das figuras aplicada ao corpo, né, no Novo Testamento é o tabernáculo, é o templo, né? Nos remete ao Antigo Testamento, no período em que o povo sai do Egito. Deus dá o modelo para Moisés lá no Monte Sinai, que Moisés fizesse o tabernáculo e mais na frente, lá com Salomão, o templo,
E o tabernáculo, ele tinha três repartições, né? Tinha o átrio, o pátio, né? O átrio, tinha o lugar santo, que é onde ficava ali o candelabro, a mesa com os incensários, a mesa com os pães da preposição, e separado por um véu o lugar santíssimo, né? Onde ficava ali a Arca da Aliança, com dentro da Arca da Aliança, uma porção ali do maná que Deus tinha dado lá ao povo, a vara de Arão que floresceu, certo? E uma cópia da lei. Então, assim também, irmãos, o nosso corpo, ele é tricotômico, né? Então, Deus é perfeito. Quando olhamos para a natureza, para a criação, para bilhões de células do corpo humano, nós olhamos, nós vemos o DNA de Deus em nós, certo? Então, Deus não ia fazer uma matéria como é o nosso corpo, mal para o mal. Tudo que Deus faz é perfeito, é bom. No Gênesis estava falando, e viu Deus após criar tudo, e viu Deus que era muito bom. Porém, a desobediência, o pecado trouxe a maldade, né? Deturpou, de certa forma, aquilo que Deus tinha criado, certo? Mas Deus fez o homem perfeito, santo, né? Semelhante, né, ao Senhor, né? Os atributos morais de Deus implantado no homem. Então, a analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do homem, certo? Um espaço interno único, coberto e separado apenas por um véu. Era o que separava ali o lugar santo do lugar santíssimo, né? Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor encheu completamente, né, ali o tabernáculo, assim a presença do Espírito Santo na vida de cada crente. O Espírito Santo não enche apenas o Espírito. É completo, irmãos. Se nós somos morada do Espírito Santo, o Espírito Santo não vai cuidar da sua morada, então a gente precisa ter esse cuidado. É corpo, é alma e é espírito. Quando o povo que estava no deserto, quando a nuvem que estava durante o dia, ficava uma coluna de nuvem, né, ali em cima do tabernáculo, conduzindo, né, o povo, protegendo do sol escaldante, né, do deserto. Durante a noite, uma coluna de fogo. Todas as vezes que, ou durante o dia, ou durante a noite, a coluna de nuvem ou a coluna de fogo se movimentava, o tabernáculo ele era desmontado e o povo seguia a direção da nuvem durante a noite, ou durante o dia, ou da coluna de fogo durante a noite. Era Deus dizendo, é hora de andar, é hora de caminhar. Da mesma forma, nós somos morada, templo do Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito Santo nos mandar ir, nos conduzir, nós vamos, porque nós somos morada. O Espírito Santo habita em nós. É Ele que conduz. Deve ser, né? A minha e a sua, a nossa vida. Então, não, como vai dizer o apóstolo Paulo, não vive eu, mas Cristo vive em mim. Então, se eu pertenço ao Senhor, se eu sou morada do Senhor, quando o Senhor decide me levar a determinado lugar, eu vou. Assim era no tabernáculo. A coluna de nuvem começava a se mover, o povo desmontava o tabernáculo e seguia a direção que a coluna de nuvem ou a coluna de fogo seguia. Na construção do templo, está lá em Crônicas, Crônica capítulo 7, tinha os mesmos departamentos. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então Deus deu o modelo. Então a gente está falando aqui de 3 repartições, né? Assim é o corpo humano. Corpo, alma
e espírito. Isso precisa ficar claro para nós, tá? O terceiro ponto da lição, para a gente finalizar, cuidando do templo do espírito. Paulo nos instrui aqui a fugir da prostituição, fala sobre as disciplinas espirituais e as disciplinas corporais. Então, a palavra prostituição, a palavra que vem do grego porneia, né, quer dizer impureza, imoralidade sexual, né? Ou seja, toda prática sexual fora do casamento está embarcada aqui, está incluída nesta porneia, né? Todo tipo de licenciosidade, de lascívia está incluído aqui neste contexto de prostituição. E a palavra que Paulo usa é fugir, foge, corre. A gente pega o exemplo de José, quando está sendo assediado pela esposa do general do exército de Faraó, Potifar. Ela assediava José constantemente. Então chega um momento que ela cercou José de todas as formas. Ou José fugia, ou caía. Qual foi a atitude de José? Fugir. Então é esse imperativo que Paulo diz aqui, foge da prostituição, foge do perigo. Não é fica não, porque se ficar pode cair, pode ser envolvido. O que foi que Davi fez? Viu a mulher se banhando, Davi não desceu, não se precaveu, continuou provavelmente olhando e foi quebrando um princípio atrás do outro até literalmente chegar a ter contato, a ter relação íntima ali com a mulher, de uma mulher casada, né? Batseba, esposa de Urias. Então a palavra é foge, fugir, é uma voz ativa aqui, tá certo? Então Paulo aponta a necessidade de ações concretas que nos ponham a salvo dos terríveis malefícios da impureza sexual, o que começa pelo cuidado com os olhos. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, né? A partir do versículo 22, né? O que nós vemos e como vemos vai determinar se nosso corpo estará cheio de luz ou de trevas. E além dos nefastos efeitos espirituais, certo? O pecado sexual, os pecados, né, produzem graves consequências físicas e mentais. Quer um exemplo? A pornografia. A pornografia tem destruído vida, tem destruído os lares, né? Literalmente uma verdadeira dependência, né? As pessoas têm se tornado refém deste vício que é altamente destrutivo. Então o alerta divino é imperativo e radical. Foge. Não é fica não, não espera para ver não. Foge. Te livra deste laço do passarinheiro, né? A gente vai ver lá nos ensinamentos de Salomão sobre o laço da mulher astuta, né? É para fugir. Se ficar, pode ser envolvido e as consequências são terríveis. Na carta aos Romanos, capítulo 12, Paulo fala sobre como devemos adorar o nosso Deus, né? Sacrifício vivo, corpo, é completude, irmãos. Não é só espírito, não é só alma. Então, cuidado com o nosso corpo faz parte da tônica da vida cristã, né? É por meio do corpo que praticamos as mais importantes disciplinas de nossa vida espiritual, como o jejum, como a oração e o estudo da Palavra de Deus, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus no nosso interior. É o Espírito de Deus que habita em nós, que nos guia em toda a verdade. Jesus fala isso, João capítulo 16, versículo 13, que produz em nós o fruto do Espírito. Paulo escreve isso aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, versículo 23. Nos capacita a servir a Cristo, né? Pedro escrevendo isso, né? Ou Lucas escrevendo isso em Atos, né? Capítulo 4, versículo 31. E habita em nosso coração como penhor de nossa eterna
redenção. O Espírito de Deus, o Deus Espírito, habita em nós. Então, além do aspecto alimentar, falando agora sobre as disciplinas corporais, se é templo do Espírito Santo, é preciso cuidar dele. Certo? Então, estamos cuidando do nosso corpo físico. Vamos ao médico, cuidamos da nossa alimentação, vivemos hidratados, bebemos água, bebemos líquido, fazemos algum tipo de exercício físico e cuidado com o ambiente onde você vai praticar sua atividade física. Então a gente precisa zelar, mas precisamos cuidar da morada do Espírito Santo de Deus. Então é este ensinamento que Paulo nos ensina aqui, irmãos. Não é só a matéria, mas também não é só o Espírito. O corpo, a alma e o Espírito. Nós somos tricotômicos. Então, o Espírito Santo de Deus, ele habita na nossa matéria, no nosso corpo. Logo, Deus fez ele perfeito. O pecado corrompeu? Sim, mas Jesus nos resgatou. Então, o nosso processo de santificação, a regeneração acontece quando aceitamos a Jesus, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo. Esse Espírito ele vem habitar em nós. Inicia ali a regeneração e o processo de santificação. A regeneração, que é o nascer de novo, que Jesus fala muito isso com Nicodemos, em João capítulo 3. E a nossa santificação, que ela é progressiva, ela é constante. Logo, este corpo, ele precisa ser santificado, se santificar dia após dia, pois o Deus Espírito Santo que habita em nós, já está dizendo, ele é santo. Ele é o Espírito de Deus. E se ele é santo, obviamente que a morada dele, que é o nosso corpo, precisa também ser santificado todos os dias. Tá bom? É corpo, é alma e espírito. Pertencemos a Deus por completo. Não é só a metade, não. Deus abençoe a sua vida.